Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e senta que lá vem a história. Gente, primeiramente, assim, tá bem complicado, né, dos momentos que pra eu conseguir gravar um vídeo para vocês. Então, assim, me perdoem a cara lavada. Mas é nesses momentos assim que eu encontro uma pausa que eu tô conseguindo vir trazer para vocês um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais, né, desse momento aí importante na minha vida, tá? Então, peço desculpa para vocês. Hoje eu gostaria de continuar, né, sobre um pouco do que eu falei no vídeo passado. E depois, no final desse vídeo, eu vou trazer algumas indicações para vocês de, né, se você se interessou um pouco mais sobre o processo de adoção, enfim, né, foram coisas que me ajudaram e que eu assisti, né, e continuo assistindo para, né, para saber como lidar realmente com as situações, tá bom? Então, ontem eu trouxe para vocês, né, que a minha gestação foi bem rapidinha. A gente fala que a gestação, né, quando a gente termina todo o processo burocrático, né, toda a documentação, as visitas, né, tudo aquilo, quando nós entramos de fato, né, na lista de espera no Cadastro Nacional de Adoção. E ali, a partir dali que se dá o início à nossa gestação real, né? E esse processo da minha gestação durou apenas 2 dias. Isso mesmo, 2 dias. Então vocês imaginam o susto que eu levei. Eu estava trabalhando na loja, era o horário de almoço, e eu recebi no meu WhatsApp. Aí eu falava assim, não, gente, é mentira isso, só pode ser pegadinha. E só tava eu, né, e mais uma das meninas lá da loja, e ela também não tava sabendo de nada, e eu não sabia o que eu fazia, né, foi muito engraçado. Era mais ou menos a sensação de que ai, não sei, é muito estranho. Eu não sabia se eu ligava pro meu marido, eu não sabia se eu ia verificar realmente, né, se aquela informação, se aquele telefone, enfim, aquilo era verdadeiro. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ria. Então foi muito engraçado. Hoje eu dou risada, mas eu fiquei muito nervosa, né? E eu não sabia se eu contava para, né, para quem estava comigo. Eu não sabia o que eu fazia. E aí a minha primeira coisa foi encaminhar, porque eu não conseguia nem falar, né? Encaminhar a mensagem pro meu marido, né? E daí na mensagem já falava que eram 2 irmãos, né? Falava da cidade, dava alguns detalhes, né? E era a moça do fórum, a assistente social do fórum, e ela perguntando se eu tinha interesse, né, se eu estava já em algum outro processo de aproximação e se eu tinha interesse em saber um pouquinho mais da história, né, das crianças. Ah, eu quase infartei, né, quase morri. E assim, nós não estávamos esperando porque nós recebemos um e-mail, né, falando que nós tínhamos entrado na fila e a gente entrou para olhar, né, e tinha 9.000 pessoas à nossa frente. E isso a nível nacional. E a nível, né, da nossa cidade tinha 10 pessoas. Mas assim, o que nós falamos, né? Tudo bem, 10 pessoas não é muito? Não, não é muito, mas, né, para nossa realidade, pelo tamanho da cidade, falei, vai demorar bastante, né? Não vai ser para já. Mas, né, Deus vem e nos surpreende, né? Que tudo é no momento certo e na hora certa, então. E foi assim que nós tivemos a nossa notícia de que os nossos anjos estavam chegando, né? Foi um mês que para mim é um mês um pouco complicado, que mexe muito com as minhas emoções, que foi o mês que eu tive as minhas 2 percas, né, dos meus anjos que estão lá no céu. Foi no mesmo mês em que nós tivemos esse presente dos nossos 2 anjos. Então foi uma
ressignificação do mês, né? Foi, por isso eu falo, Deus é muito perfeito, né? Quando a gente se abre para receber, independente da forma como tenha que ser, né? Sem formas e estruturas, né? Sem colocar. A gente tem essa mania, né? Que a gente cria na nossa cabeça que tudo tem que ser daquele jeitinho. Então, quando algo sai fora, né? Nós nos descabelamos, né? E tudo vira de perna pro ar porque não aconteceu do jeito como a gente tinha planejado. Mas os planos de Deus, do universo, enfim, naquilo que você acredita, né? Eu acredito muito em Deus. É muito melhores e maiores que os meus, né? Como diz a música. Então, quando a gente confia, né? Temos as surpresas aí. E foi uma surpresa muito maravilhosa, muito especial. E eu falo pra vocês, sabe? É a confiança, né? É a entrega realmente daquilo que você quer, né? Aqui, nesse processo era algo que eu queria muito e Deus veio e falou, tá aqui. As suas joias raras, são duas joias raríssimas, né? É muito desafiador e por isso é importante nós olharmos realmente para nós, sabe? Mais uma vez eu pergunto para você, o quanto você se prioriza, o quanto você olha para aquilo que você realmente quer, né? O quanto você corre atrás disso. Além de correr atrás, o quanto depois você solta, né? Para não ser exatamente daquele jeitinho que você imaginou, mas aquilo que você, a sua alma necessita, né? Aquilo que nós viemos para desempenhar aqui, né? Nós não sabemos, tem muita coisa oculta, tem muita coisa que a gente não sabe o porquê, né? E eu não tô aqui também para questionar o porquê, mas sim o para quê de tudo. Então, quando a gente faz esse movimento, tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais fácil. E é a confiança, é a entrega, né? De tudo mesmo. E então esse foi, né, a minha gestação de 2 dias e que depois, né, de um tempo de aproximação que nós temos, né, que é um protocolo, que foi depois que as crianças vieram aqui para casa. E aí a gente, né, nós fomos até a cidade deles, conhecê-los, né, primeiramente, e com todo o acompanhamento, né, das psicólogas, assistente social. E aí eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse processo, que assim estão sendo maravilhosos, né? Uma coisa que eu não imaginava, né? E que, na verdade, eu sabia, mas, né? O foco maior é sempre as crianças, né? Mas eles sempre me traziam, assim, a família, não é só as crianças. É muito importante você e o seu marido também estarem bem, né? Não é só a adaptação deles, é a adaptação de vocês também. Então, isso, gente, nossa, vocês não têm noção, né? E é isso mesmo, é realmente. As crianças, sim, são importantes, né? Mas também é muito importante olhar para o casal. E eles foram assim, gente, eu não tenho, nunca vou ter palavras para agradecer, sabe? A hora que for, manda mensagem e eu mando mesmo. Como eu disse, eu não passo apertado. Então, alguma coisa que a gente não sabe lidar, né? Porque é aquilo que eu sempre falo e brinco, né? Não vem com manual de instrução. E se viesse também não ia ter graça, né? Então, assim, nos momentos em que a coisa aperta, né? Que é super normal, a gente pede ajuda, né? Deles. E eles são, nossa, estão sendo, assim, fundamentais para que tudo flua e corra bem, sabe? Então eu sou muito grata mesmo, né, a eles. E
esse foi, né, a parte de como até eles chegarem aqui, né? Foi muito rápido também, né? Eu achei que ia demorar um pouco. Aí eles perguntaram, você quer que vá um pouquinho mais devagar? Eu falei, como que a gente quer que vai mais devagar? Eu quero trazer logo pra casa, né? Eu quero que faça parte logo, né? Esteja juntinho ali. Mas cada um é de um jeito, né? Cada criança, cada caso é um caso, né? Eu estou contando, volto a dizer, estou contando a minha experiência, como foi comigo. Mas não se prendam, né? Se você tem o interesse e quer saber mais, né? Vai se aprofundar, o seu caso pode ser que seja totalmente diferente do meu, tá? Então, eu só tô realmente trazendo aí a minha história, né? Que é muito particular, é igual eu sempre falei, né? Sempre coloquei muito, deixei bem claro isso, né? Porque cada caso é um caso realmente. Então, eu vou deixar aqui no final, né, do vídeo, como eu disse, alguns vídeos, algumas indicações, né? Então, se vocês querem se aprofundar, porque assim, né, nessa questão, né, da adoção, gente, existe muito preconceito e eu me incluo nisso, tá? Antes de eu estudar, antes de eu procurar saber, antes, né, de eu me informar, é muito preconceito. A gente tem uma coisa, né, às vezes a gente ouve histórias, enfim, olha, tem muito, e assim, é preconceito, né, de coisas que a gente realmente faz antes de saber o que realmente é. Então, se informe. Se você tem no seu coração essa sementinha, né, se você quer saber um pouquinho mais, eu falo que é maravilhoso, mas é preciso ter informação e informação real, tá? Porque tem muita coisa feia aí, tem muita coisa errada, então, e por desconhecimento mesmo da gente, sabe? Então, se informem, procurem, né, fontes confiáveis, porque é o que eu tô falando, né? Tem muita coisa ilegal, então, se informe, tá? Mas é maravilhoso. São muitas descobertas. É um mundo assim, né? É a maternidade, gente, né? É a formação de uma família. Então é lindo, né? É muito lindo, desafiador, como todas as famílias, né? E assim, por conta de ser crianças maiores, o preconceito ainda é maior ainda, tá? E assim, não é um ato bonito, entende? Não é uma boa ação, não é sobre isso. É sobre você formar uma família, entende? Ai, gente, às vezes eu fico até sem palavras, assim, sabe? De como explicar. Mas. Olha lá. Haja coração, tá bom? É isso. Eu vou ficar por aqui por hoje. Eu tenho mais muita coisa para trazer para vocês. Essa foi uma das, né, até eles chegarem aqui. E eu falo para você, mulher, né, casal, que queiram ser pais, independente da via, de como, de quando, de onde, enfim, se preparem emocionalmente. Invistam na sua saúde emocional. É fundamental. É um investimento, gente, que vocês vão falar assim, foi o melhor investimento da minha vida. Poder olhar para isso, curar muitas coisas, muitas feridas que estão abertas aí, que todos nós temos. É super natural tudo isso, mas o quanto a gente amadurece, né? Se façam perguntas, é isso mesmo que eu quero? Ou eu tô indo simplesmente porque a grande maioria das pessoas funcionam dessa forma? Se questionem, esse é o caminho, tá bom? Então a minha mensagem de hoje é essa. Um grande beijo para vocês, até a próxima. E não esqueçam de ficar aí para vocês verem as indicações de vídeo e tudo mais, tá bom? Um beijo.